Olá, uma excelente noite. Espero que todas estejam bem e em paz. Opa, desculpa, a tractana escorregou aqui. Mais uma vez, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. É uma alegria, apesar de todos esses motivos que a gente tem de estar triste, de estar cansado, de estar agoniado, de estar com a nossa saúde mental em desequilíbrio, apesar de todas as razões que a gente tem para estar ansioso, para estar deprimido, apesar de todas as razões que a gente tem para não estar se sentindo bem. A gente do Odara Cultura e Missão continua reconhecendo que é uma alegria a gente estar junto e junta, porque diferente desse número enorme, crescente de pessoas que estão perdendo sua vida por conta do Covid, a gente está vivo. E tomara que a gente faça valer a nossa vida, né? Tomara que a nossa vida tenha algum tipo de significado e relevância nesse nosso tempo. Vocês que já acompanham, né, o trabalho do Odara, vocês que estão chegando agora, nós do Odara nós costumamos dizer que a gente é o chão da vida. É porque a gente tá no chão da vida. Esse trabalho de base que as pessoas falam tanto, né? Fala-se de um trabalho de base, mas às vezes, quando a gente ouve essa terminologia, dá a impressão que é algo tão vertical, né? Tão assim de cima para baixo e tão distante. E a gente não se reconhece nisso, porque definitivamente nós não estamos de cima para baixo em relação a essa base e nem estamos de um território distante dessa base. A gente é essa base, nós somos essas pessoas que a gente briga pelo pão de cada dia. A gente briga pelo pão em cima da nossa mesa. A gente briga pelo saneamento básico na nossa comunidade. A gente briga pela coleta de lixo regular nas nossas comunidades. A gente luta pelo direito e acesso à saúde nas nossas comunidades. Então, quando a gente fala em luta de base, a gente fala de luta da gente, luta da nossa família, luta dos nossos vizinhos. Então, vocês que já estão, né, sempre com a gente, e vocês que se aproximam, vêm se aproximando do Odara por conta desse tempo, por conta das publicações que a gente tem feito e por conta das prestações de contas que a gente tem feito em relação ao nosso trabalho junto às comunidades. Sejam bem-vindos, estejam bem-vindos. Saibam que aqui sim também é um espaço de contentamento, de alegria, de prazer, mas quando necessário é um espaço de compartilhamento de lágrima, compartilhamento de angústia e, sobretudo, compartilhamento de lutas. Somos muitos e muitas que estão em luto nesse tempo e nós temos transformado, pelo menos tem sido a nossa tentativa, de transformar o luto em luta. Então é por isso que a gente está aqui hoje para mais uma live. O Odara tem tido 2 lives semanais, uma nas quartas-feiras, onde a gente tem aberto espaços para pessoas, lideranças comunitárias, instituições que vêm atuado na direção dos direitos humanos, nas suas mais diversas facetas, né? E aos sábados a gente tem falado sobre os desafios das mulheres e homens pretos e pretas que são empreendedores e como que está sendo levar os seus negócios nesse tempo de pandemia. Então hoje é um tempo da gente trocar aqui uma ideia, que eu até vou ver se o Gabriel já está aqui. Eu acho que o Gabriel vai fazer a live pelo Instagram do CTO, não é? Eu acho que eu vou te convidar aqui, meu irmão. Aqui.
Eita, aqui sim. Eu fiquei em E... dúvida, meu amigo, se você está fazendo no seu Instagram pessoal ou no Instagram do CTO. Não, Mas, enfim, que CTO. bom que você já chegou. A gente está muito feliz. E aí, como eu estava aqui falando com a galera, que hoje, né, é um dia da gente trocar uma ideia sobre esse desafio que tem sido ser sujeito de cultura, ser parte de Uhum. equipamentos de cultura, sobretudo quando a gente fala de cultura enquanto mecanismo, enquanto ferramenta de construção de contracultura, né? Cultura contra-hegemônica, cultura que produz discussões efetivas acerca da promoção, né, dos direitos humanos, cultura que se coloca no lugar de denunciadora, né, das violações que tantas comunidades têm vivido. Como esses equipamentos, como esses grupos e como essas pessoas têm sobrevivido, e eu acho que a palavra é essa, sobrevivido nesse tempo de morte que a gente está vivendo. Porque a pandemia, né, esse problema grave de saúde pública que a gente está, né, encarando, ela está desaforticando uma série de outras mortes. Não só a morte por conta do novo coronavírus propriamente dito, mas são as mortes dos direitos sociais, é a morte do direito de se produzir cultura com efetividade. E nada mais justo hoje da gente trazer, a gente do Odara, trazer essa temática através da vida do Gabriel e, consequentemente, através da vida, né, essa vida potente do CTO, né, do Centro do Teatro do Oprimido. O Centro do Teatro do Oprimido é um espaço que tem acolhido o Odara. Né? Na verdade, a gente já teve uma primeira caminhada em 2016, né, no final de 2016, e retomamos essa caminhada em 2018. Então, já se vão 2 anos, né, ininterruptos de caminhada. O CTO, né, o Centro do Teatro do Oprimido, localizado aqui na Lapa, né, no centro do Rio de Janeiro, que é um espaço conhecido mundialmente, né, pela sua produção política, né, política, eu acho que é bem isso, a arte enquanto ferramenta política tem sido o chão, tem sido o teto do Odara nas nossas reuniões presenciais que nós fazemos uma vez por mês. E não tem sido só um espaço que a gente vai lá e faz um evento, não. Tem sido um espaço com o qual a gente tem se relacionado, construído pontos de Uhum. afeto, pontes de construção política, com o entendimento de que aquele território é um território denunciador das violações de direitos que nós, enquanto população preta, aí a gente vai estendendo as populações LGBTQI+, as populações indígenas, as irmãs e os irmãos que estão localizados em subempregos no Brasil e que não têm os seus direitos garantidos. Então, é um espaço que tem nos acolhido de uma forma muito afetiva e está passando por uma resistência muito grande, como muitos mais equipamentos de cultura espalhados pelo Brasil nesse tempo de Covid. Então, é um tempo da gente. A gente está falando tanto em solidariedade, tanto em pontes de afeto. A gente tem falado tanto em ninguém solta a mão de ninguém, né? Então, hoje, a gente precisa aqui de te ouvir, Gabriel. Para a gente vai ser de fundamental importância te ouvir, para ouvir um pouco sobre você, sobre a sua atuação no Centro do Teatro do Oprimido, a própria atuação do Teatro do Oprimido, e se de fato, nesse tempo de grandes desafios com o coronavírus, tem gente segurando a mão dos profissionais de cultura independente no Brasil. Queria que a gente conversasse um pouco sobre isso. É uma alegria muito grande te ter aqui, meu amigo. Quero apresentar a vocês o Gabriel. O Gabriel é artivista e é coringa do Centro do Teatro do Oprimido. Ele é idealizador do Laboratório LGBT de Teatro do Oprimido. Ele é ator e cofundador do Grupo Atiro e também é diretor do Grupo Pantera. Então, esse agora é o tempo da gente te ouvir, meu irmão, e que alegria profunda ter você aqui com a gente e que esse espaço que a gente está aqui seja efetivo para mais pessoas conhecerem a resistência do CTO e que juntos a gente siga aí nessa luta, né? Fica à vontade, meu amigo. Obrigada, Fabiola. Obrigado a todo mundo. Boa noite. Primeiro, assim, né, agradecer o dar assim por esse espaço de acolhida, enfim, para a gente discutir essas questões que são tão importantes. Também me apresentar.
Meu nome é Gabriel, né? Eu moro aqui no conjunto de favelas da Maré, mas propriamente dito aqui na favela da Nova Holanda, né? Fica aqui na Passarela 10 da Avenida Brasil e tal. Então eu sou ator, trabalho como artivista já tem algum tempo. Eu também entrego o grupo Atiro, que é esse grupo que você falou, coletivo de teatro de extensão da Companhia Marginal, né? E divido a direção, na verdade, do Grupo Pantera com o Paulo Vitor. Então, meu trabalho assim de pesquisa é a população LGBT no teatro, né? Pensar o teatro como um método, como uma ferramenta, né? De democratizar os meios de produção artística, né? Então, o teatro ele é essa ferramenta. Então, a gente fez o laboratório LGBT Teatro Oprimido para entender essas subjetividades na nossa cabeça, né, como pessoas LGBTs, como isso afeta a nossa maneira de estar no mundo, e de criar alternativas, porque a gente está falando de estar nesse momento de crise, né, de estar no mundo todo, né, e a gente tem que estar sempre pensando em alternativas. E o Teatro Oprimido é sobre isso, o Teatro Favelado é sobre isso, é sobre criar essas alternativas. Então, é o que a gente vem fazendo. E eu sempre me apresento, Fabiola, e todo mundo está me vendo, né, como bicha preta e favelada. E eu acho, É isso. Fabiola, que é porque esses termos eles foram forjados assim socialmente para enquadrar a minha sexualidade em algum lugar, em um lugar, um modelo heteronormativo, né? Para diluir, branquear as minhas referências assim como negro, porque para mim isso foi possível por ter uma pele mais clara. Então, e também ela é uma forma também de dizer que as várias violências que o Estado promove nesse corpo não é de responsabilidade só minha. Então, eu sou favelada sim, a gente está construindo esses lugares juntos, então ressignificar isso é fundamental. Eu acho que não é uma tarefa só minha, acho que é uma tarefa coletiva. A gente vem fazendo isso, né, juntos. Então, nesse sentido, falar isso e falar também dessa situação, né? Essas iniciativas autônomas que a gente está tentando fazer, mas antes também falar que a gente já ultrapassou a China em números de mortes pelo Covid-19. Então a gente está vivendo um processo que é muito difícil. A gente sabe quais são os corpos que estão sendo enterrados em valas, né? A gente sabe que esses corpos eles têm cor, eles têm gênero, eles têm classe, eles vêm de um lugar. Então é importante falar isso, porque são de grupos, são corpos de grupos sociais que não tiveram acesso, não têm acesso a um sistema de saúde decente, de qualidade. A gente nunca teve, né? E aí a gente está vendo essa ruptura se formar. Então acho importante a gente falar isso, a gente falar da campanha também Fica em Casa. E é necessário ficar em casa, mas é necessário também a gente refletir sobre as mais de 100 mil pessoas que não têm casa nesse país, que vivem em situação de rua, né? Então a gente está falando também sobre esses lugares. Ficar em casa para muitos e muitas de nós é um tormento, assim. Eu, particularmente, conheço uma família que tem 20 pessoas que moram numa casa de 3 quartos, aqui na favela. Então, como você ficar em casa? Tem espaço para todo mundo na sua casa? Como ficar em casa quando tudo está acontecendo na rua? Quando a nossa correria na rua? Então, assim, para a gente refletir sobre esses lugares, porque eu acho que é importante aproveitar, né? E eu fiz aqui elaborei uma coisa para não me perder, né? Então, Uhum. a gente sabe também, né, que pra gente, né, que mora na favela, a favela ela é muito fomentada pelo trabalho braçal, né? Então ficar em casa é um tormento. Afeta inclusive a nossa saúde mental, porque eu troquei Com o dia pela certeza. noite. E eu conheço um monte de gente que fez a mesma coisa, eu não sei como tá aí. Então a gente tá assim, Aqui ficar em casa é uma loucura. Não, não é não fácil tá não. Então fácil. assim, a gente tá acostumado a um outro ritmo, mas também eu acho, e falando muito com o pessoal lá do CTO, com a galera, com o Alessandro, Maiara, eu acho que também é um momento da gente refletir sobre que tempo é esse, né? Porque a gente tem um outro tempo, um outro ritmo de vida. Então a gente está aproveitar isso para desacelerar, porque a gente estava sendo Sim. obrigado a isso, né? A gente, mesmo com uma pressão política que tipo, nega a gente todos os lugares de existência, porque quer matar a gente porque a gente não tem acesso ao sistema de saúde, quer matar a gente com operação, porque semana passada a gente não conseguiu fazer a live. Então a gente tem esse sistema, mas ele está acompanhado por várias medidas que é de realmente extermínio. Então, assim, a manutenção da política de extermínio ela prossegue nessa situação, né? Nesse momento de calamidade pública, enfim. Então é muita coisa. Mas eu ainda vejo muitos e muitas de nós, Fabiola, assim, reinventando esses lugares. E eu acho que é sobre isso, essa live. Eu acho que reinventar esses lugares é estar ligado a todas as iniciativas autônomas que estão acontecendo. Porque a gente se pergunta assim, o que eu vou fazer? É o que eu estou me perguntando, eu sou artista nesse momento. Então o que a gente faz? Meus amigos também. Qual é a situação, por exemplo, hoje das empregadas domésticas nesse país? Os ambulantes, o cara, o jovem que tira sustento vendendo bala no sinal. As escolas, assim, que eu estava conversando com a minha mãe ontem, a gente sabe que
a primeira refeição de muitas crianças acontece nas escolas, e as escolas estão fechadas. Então a gente tem que. Então o que que a gente faz? A gente vai se articulando. E no campo da política, a gente tenta diminuir esses impactos, né? Então a gente está vendo aí Sim. Renata Souza, as mandatas, né, negras, tentando criar essas articulações. E nós aqui do CTO retomamos assim para a nossa base, o que constrói o método, né? Quando a gente está falando sobre o teatro do oprimido, a base é a ética e a solidariedade. E Augusto Boal, Sim. né, que é esse homem cis, branco, hétero, classe média, que utilizou desses privilégios, né, para criar e sistematizar um método revolucionário, ele diz pra gente, ó, que os opressores, eles tentam exterminar a gente diariamente. Eles utilizam da palavra, da imagem, do som para isso, teatro. Então a gente está falando Sim. sobre comunicação. Então a gente retornando para a nossa base, e Bárbara Santos, né, que é criadora do Teatro das Oprimidas, está trazendo essa revolução dentro do método de teatro do oprimido no mundo, ela ainda inclui o ritmo. Então, tipo, a gente está falando de ritmo. Então, os opressores, eles se apropriam do nosso ritmo para nos controlar. Sim. Então, a gente está o quê? Estagnado. Eu não sei o que fazer, Fabiola, assim, sinceramente. E é nesse ritmo que a gente vai se apropriando dessas ferramentas, por exemplo, de mídia, que estão em alta, né? Sim. E aí a gente lança a campanha Viva CTO, né? Que é essa campanha que vocês estão vendo aí, que está acontecendo. E essa campanha era para arrecadar fundos para a instituição, porque nesse momento de crise a gente não tem acesso a nada. As contas, elas continuam, porque a gente ainda entrou com um pedido na secretaria para não cobrar o aluguel, para não cobrar a luz, para não cobrar a água, mas isso ainda não é uma realidade concreta. A gente não tem um retorno positivo sobre esses lugares. Então as contas, elas continuam. E para manter uma casa como o CTO hoje é cerca de R$ 5.000 por mês. A gente não está incluindo ninguém da equipe, um salário de ninguém. Então não ter um espaço como aquele, a gente sabe que é muito difícil. Então a gente pensou, o que a gente faz? A gente aproveita toda essa rede que a gente tem de articulação, então vamos tentar fazer. Ninguém solta a mão de ninguém, né? Então a gente vai tentar, por meio disso, criar essa condição para a gente conseguir fazer com que a casa ela continue realmente ativa nesse momento. Sim. E aí a gente se debruça, a gente se para com o quê? A gente é artista. Então o Viva CTO, como campanha de arrecadação, não é suficiente. Ela acaba virando um movimento. E aí a gente começa a pensar, pô, como que a gente faz para que a gente não só traga arrecadação, mas que a gente devolva tudo isso? Porque a gente faz apresentações teatrais, a gente faz seminários. Então a gente começou a elaborar ações em que Sim. os nossos grupos de teatro sejam protagonistas de fato. Então agora a gente muito inspirado no próprio Grupo Atiro, daqui da Maré, a gente vai disponibilizar as nossas produções artísticas no nosso canal do YouTube, para as pessoas terem acesso também a essas produções, que antes não era. Então essa iniciativa, ela começa com um Grupo Atiro aqui na Maré, que está disponibilizando nas suas redes sociais as peças de teatro. A gente sabe que muita gente não tem nem como ir ao teatro. Na favela a gente não vai. Eu conheço um monte de gente que não ia ao teatro e que depois que começou a ter relação comigo passou a ir, né? A gente sabe qual é a relação, né? O teatro, a gente fala sempre sobre democratizar a arte, mas a gente sabe que o teatro ele não é democrático ainda. Nesse país ele não é. Não. Ele é para poucos. E para poucos que tem. A gente sabe que pele é essa, que acessa aos recursos, que acessa aos grandes teatros, que tem essa visibilidade, enfim. Então a gente vem com essa onda contrária. Então, como saída, a gente faz isso, e aí a gente começa a acionar os nossos grupos de teatro, tipo, para acionar agentes locais que possam contribuir com a campanha de alguma forma, porque é a nossa saída. São mais de 250 artistas que existem na nossa rede de teatro oprimido aqui no Rio de Janeiro. Então são 10 grupos e são 10 profissionais lá no CTO de cultura que trabalham, que fomentam aquela causa. Então, assim, Sim. também agradecer muito, assim, ressaltar a parceria com o Grupo Unificar Capoeira Angola, lá de Duque de Caxias, que também ocupa a nossa casa, que está com as atividades paralisadas, né, devido a esse momento. E o sustento, inclusive, dos capoeiristas, né, não está rolando. Então a gente tem que pensar essas alternativas. O Baque do Pina Sim. também, que é um outro grupo que também ocupa a casa. E vocês, né, do Odara, que fazem esse trabalho incrível, que pensam essa parceria para além só do concreto, mas pensam essa parceria num âmbito realmente político de transformação real da realidade. E a gente também, só lembrar do Encontro Preto, que também também Sim. ocupa a casa, também tem atividades assim fundamentais para a gente estar pensando esses lugares de protagonismo negro, né, dentro do Rio de Janeiro como um todo. Então, assim, falar dessa campanha e dizer que ela virou também uma pesquisa.
O ESPA, Oh, a gente tem uma parceria com a ESPA, eu não sei nem falar o nome disso, gente. Qual o nome? É escolas de alguma coisa de. Ai, gente, olha a vergonha na live. Bichas, não me zoam depois, hein? fala Então, depois. então dizer que virou essa pesquisa para levantar justamente o impacto que o CTO tem dentro do bairro da Lapa, em outras localidades do Rio, enfim. Então essa pesquisa é para isso, então ela está acontecendo também aliada e para fortalecer a imagem do CTO, né? E do próprio corredor cultural, que tem o Tá na Rua, a FEBARJ, a Fábrica de Arte Cidadania, enfim. Fortalecer esse corredor cultural, o próprio IPDH, né? Que foram Sim, despejados, infelizmente, né? Então a proposta é sim, essa da pesquisa, é levantar esses dados para servir talvez como trampolim, né, de ações futuras que visem fortalecer e fazer o fazer teatral, né, como um todo aqui do Teatro sei. Oprimido nessas redes. Então a gente está com essa pesquisa também que está rolando. E assim, pela primeira vez na história do Centro Teatro Oprimido, Fabiola, a gente tem um colegiado formado inteiramente por pessoas negras, né? Então é eu, uma bicha preta favelada, a Maiara, uma mulher negra e a Luana, outra mulher negra de favela, ambas. Então a gente está com esse formato de coordenação e pensando assim na base, né? Pensando como pessoas que vêm da base e pensando em Sim, formatar estratégias para fortalecer e ampliar o trabalho do TO nessa rede que é conhecido mundialmente, mas principalmente dentro das favelas. Porque se a gente quer democratizar o fazer teatral, a gente tem que ir na favela, a gente tem que ir na periferia, a gente tem que ir para o interior do Rio de Janeiro, a gente tem que fazer essas articulações. Então, é o que a gente vem fazendo. E seguindo, né, nessa linha de se apropriar real dos meios de produção, a gente vem fomentando um canal do YouTube, porque é a saída para multiplicar esses nossos fazeres. Então, quem curtir, vai lá, segue a gente no canal do YouTube, vocês vão começar a ver as nossas propostas, inspirada, claro, no Grupo Atiro, salve Matheus Afonso, Camilo, Wallace, enfim, que é diretor. Então, a gente também está pensando em colocar as nossas palestras. Então, a gente organizou um documentário para colocar. Então, a gente está pensando, pô, como que a gente faz para sim, democratizar tudo isso, para manter a casa ativa e para a gente realmente conseguir sim, fazer com que a campanha seja fundamental, a gente consiga realmente alcançar, né, o êxito lá da campanha. Então a gente está sim. com essas articulações e também a níveis internacionais. Então hoje a gente lançou a campanha em inglês, ontem a gente lançou em espanhol e hoje a gente lançou em inglês. E a gente pensou, pô, o CTO é conhecido mundialmente. Então, como que a gente Realmente. começa a acionar essas redes para auxiliar nessa gestão da casa nesse momento de pandemia que a gente não tem recurso, não tem projeto, não tem patrocínio, não tem nem assim uma possibilidade. Não tem projeções, porque o ano, né, praticamente acabou nesse momento. Então a gente está acionando essas articulações internacionais também para auxiliar. Então, dentro dessas articulações internacionais, a gente conseguiu o quê? Retomar uma articulação com uma pessoa, como a feminista da França, que está fazendo um trabalho com o Sim, nosso grupo aqui no Complexo da Maré, o Grupo Pantera. Então, a gente está fortalecendo essas relações também, para ver, pô, como que as pessoas, esses pesquisadores, né, que vêm de fora sempre, para pesquisar o nosso trabalho, para entender, para trocar, de fato, como eles fazem isso efetivamente na prática. Então, a gente está também muito. acionando esses contatos para dizer, ninguém solta a mão de ninguém, mas a responsabilidade também é de todos. Porque a gente está fazendo realmente, se a gente está criando redes coletivas, se você tem um espaço que agrega tanta gente, como essas pessoas realmente Sim, podem atuar para fortalecer esse espaço? E a gente está criando essas estações. Então, assim, acionar amigos, familiares, falar um a um, essa coisa na favela funciona muito, né? A gente fala com a vizinha, que fala com a outra, que fala com o amigo, que fala com o ciclano. Então, acionar, insistir, mandar mensagem, pedir para divulgar. Então, assim, acreditando que esse trabalho, a miúde, né, que a gente sempre vem fazendo, é sim, fundamental. Então ele constrói a nossa cena teatral, ele constrói as nossas revoluções do cotidiano, ele vai transformando, porque nem se pode abraçar, né? Beijar nesse momento de pandemia, então a gente vai criando essas outras articulações, essas trocas, né? Então acreditando nessa rede de solidariedade que a gente faz essa campanha. E sem saber nem para onde a gente vai, né? O certo, porque o que é pior, a gente não sabe o amanhã, ele é incerto. não. Então a gente está vivendo esse momento que é louco na nossa cabeça, sabe? Eu nem sei assim. Estamos vivendo esse momento que eu não sei o que a gente pode, o que vem amanhã, né? Então a gente ainda está tentando ressaltar o hoje. Então é basicamente isso que a gente vem fazendo no Teatro Oprimido. A gente agora vai fazer, alinhado à campanha de VCTO, uma ideia, a gente está trocando, né? Tudo ideias. De um festival de Sim, sim. lives
para a gente fortalecer o próprio fazer artístico teatral aqui no Rio de Janeiro. Então, através dessas Uhum. lives, como que a gente chama essas pessoas, essas figuras, para trocar experiência? Porque às vezes no nosso dia Sim. a dia, então aproveitar esse tempo que tem acesso para a gente sistematizar essas propostas. Porque no dia a dia às vezes, a gente não consegue. É sempre uma correria. A gente do grupo Cor do Brasil, né, com um grupo formado de negros e negras, a gente não consegue fazer, às vezes, diálogos com outros grupos de atrás, por conta da agenda, por conta de tudo. A gente não Sim, consegue sentar, porque está tudo muito a vida, né? Essa coisa do sim. capitalismo, né, que faz a gente precisa trabalhar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa trabalhar para comer, para comer, para comer, para conseguir o de amanhã, enfim. Então a gente Uhum. não consegue se esbarrar. Então a gente está com esse excesso de tempo. Tem um excesso de Sim. tempo aí. Então aí a gente está pensando como que a gente aproveita esse excesso de tempo para fortalecer a gente. Então a gente quer criar essas lives para a gente trocar. O que a gente está sistematizando? O que a galera daqui está sistematizando que pode ajudar a galera de lá também? Então pensar isso e fazer esse trabalho a miúde com a campanha que virou o movimento, acreditando de Sim. fato que com essa rede a gente possa passar por essa crise, né? Então, que está assolando a nossa subjetividade, que está, de fato, deixando a gente para baixo, como você disse. Eu nem sei os números de casos aqui na Maré, né? Triplicaram na última semana, assim. E fora os casos que não são subnotificados, né? Então a gente está Sim. nesse A gente. momento. E nesse momento de lutar pela vida e sem saber o amanhã e tentando manter a casa ativa. Então, sendo Teatro Sim. Oprimido hoje, mesmo com as portas fechadas, o trabalho ele segue. A gente segue ativos em articulação, tentando ajudar e agradecer ao próprio Odara pela distribuição de cestas básicas para os nossos grupos. Então, assim, o Odara está fazendo esse trabalho junto com outras organizações que são fundamentais. Então, também ressaltar esses lugares das ONGs, né, das OCIPs, dos movimentos que depois de uma avalanche de perseguição do nosso aí eleito, né, presidente, a essas instituições, a esse movimento, a gente vê aí o quanto eles são fundamentais para a vida de muitos e muitas, né? Porque nesse momento de pandemia, Sim. o quanto de articulação, o quanto que a rede da Maré aqui vem fazendo pela galera daqui, quanto que vocês vêm fazendo por várias outras localidades, a galera do Alemão que está bem articulado, o grupo Conexão G, então assim, a galera está bem, a gente está vendo aí a importância dessas articulações, da existência desses movimentos, para a gente realmente conseguir, de alguma forma, pensar uma sociedade menos injusta, né? Sim. Menos desigual, que é o nosso objetivo com o teatro oprimido, com a arte no geral, né? Acionar esses lugares que estão adormecidos por essa estrutura, né? Que faz isso. O objetivo é esse, adormecer esses lugares para invisibilizar, invisibilizar e matar a gente concretamente, mas também simbolicamente no campo das ideias, no campo do conhecimento, no campo da ação. Então, não sei, estou falando muito, Nada. mas para a Não tá gente mesmo. pensar essas articulações e dizer que a gente do CTO está muito grato pelos 11 assinantes da campanha, muito grato por todas essas respostas positivas, pelos compartilhamentos, por tudo que todas as pessoas estão se envolvendo, porque a gente vai vencer isso e a gente está apostando na solidariedade e na ética, né? Como esse campo de criar esse lugar que para a gente ainda não existe, que é o lugar da plenitude, né? A gente não tem Sim. esse lugar ainda. A gente está construindo, então, com Odara. Então, é um pouco isso. Falar um pouco isso. Falei muito? Falou Não, nem nada. Na falei verdade, muito. falou mesmo. E eu queria até, inclusive, levantar aqui alguns pontos para você comentar um pouco mais. Que assim, a sua fala, meu irmão, foi carregada de muitas coisas muito, muito densas, sabe? Você falou muitas coisas muito, muito importantes. Eu começo até a comentar uma coisa que você falou agora no final, de você falando sobre essa política de morte, né, instituída, que já vem em curso, né, desde que a gente foi sequestrado de África para cá, a gente vive a Uhum. escravização é política de morte, a colonização é política de morte, todos os processos de império e monarquia no Brasil foram políticas de morte, mas a gente tem vivido ditadura militar, políticas de morte, ainda que com a redemocratização do Brasil, mas não teve nenhum governo que tenha olhado
para as populações e não tenha, de alguma forma, destruído essas populações. E quando a gente fala dessas populações, a gente está falando das mais marginalizadas, a gente está falando da gente que é preto, da gente que é favelado, a gente está falando dos nossos irmãos indígenas, a gente está falando dos nossos irmãos quilombolas, a gente está falando dos nossos irmãos sertanejos. Então, a gente está assentado num país que opera a partir de uma política de morte, mas definitivamente tá para se ver, né? Tá para se viver e se experimentar ainda uma política tão compromissada em destruir o diverso, em destruir o plural e, sobretudo, em destruir as bases desse país. E aí você trouxe agora o quão fundamental tem sido a organização de movimentos, ONGs e grupos de movimentos sociais, me fez lembrar que o discurso feito na internet no dia que o atual presidente da República foi eleito e que ele falou das tantas barbaridades que ele disse, que ele destruiria os movimentos sociais no Brasil. Você lembra dessa? Lembro. E eu até Nossa. Eu estava participando de um curso online do Instituto de Pesquisa que eu atuo, né? E aí eu estava relembrando isso. Ele falou no dia, né, que acabou as contagens e foi confirmado que ele tinha sido eleito o presidente do Brasil. Ele falou: vou destruir os movimentos sociais. Mas veja só, somos nós, movimentos sociais, com a mira bem na nossa testa, é que estamos movimentando um levante das nossas comunidades periféricas, das mais diversas, dos mais diversos territórios. Nós é que estamos organizando um levante para além do choque que a classe média está sentindo em relação à pandemia. A classe média está com medo de morrer de Covid-19. O nosso povo está com medo de continuar morrendo de fome, que o Brasil voltou para o mapa da miséria. Então, assim, muitas coisas que você falou, que esse movimento que o CTO está fazendo, obviamente, visando também a saúde, né, desse equipamento, a saúde financeira desse equipamento, mas veja só como que você, apresentando para a gente como é que está se dando a organização, né, dessa campanha de arrecadação, como que a proposta ela não se acaba em si. Ela não termina na arrecadação, ela não termina na intenção de garantir a saúde financeira da instituição e, consequentemente, das pessoas que fazem essa instituição. Mas ela é uma campanha cíclica e ela é uma campanha que traz muito a mutualidade. A gente, enquanto sociedade, assumindo a nossa responsabilidade de manter de pé os equipamentos de cultura, porque muitas das vezes no Brasil, uma das falas mais violentas que se tem é confundir a cultura com o entretenimento e colocar o entretenimento no lugar da desqualificação, do lugar do menos. A cultura e o entretenimento e o lazer é política. É política. E é política e efetiva, sobretudo. Então, assim, é muito bonito a gente que está de fora entender como que foi pensada essa campanha do CTO. É muita mutualidade que está presente na sua fala. Existe a intenção, sim, de receber das pessoas das contribuições, mas, sobretudo, a intenção de devolver para a sociedade, de devolver para a comunidade todo o potencial criativo e todo o potencial social do CTO. Isso foi uma coisa fantástica. Uma outra coisa que para mim ficou muito nítida também na sua fala, e eu gostaria que você falasse depois um pouco mais, o que eu achei muito importante isso, que o planejamento que vocês estão fazendo é para além da pandemia. Pelo que eu estou entendendo, a intenção de fortalecer essas instituições que já se aproximam do CTO, aposto que vocês estão fazendo uma série de mapeamentos para buscar outras instituições para produzir ainda mais rede. E isso, eu acho que para a galera que está aqui, né, fortalecendo a gente, nos assistindo aqui, eu acho que essa tua fala traz uma sensação de esperança no meio dessa distopia que a gente está vivendo. A gente está no meio de muita barbaridade. A gente está assentado sobre a barbárie. Então dá muito medo. Dá muito, muito medo. Porque as previsões eram até junho,
agora já tem até final de setembro, e já existem previsões de institutos, né, espalhados pelo mundo que diz que o mundo não vai se recuperar até 2022 dos impactos dessa pandemia. Uhum. Mas, assim, a sua fala em relação a essa jornada, né, e movimento do CTO aponta para a gente que, apesar da gente não saber o que fazer hoje, a gente tem que se programar para continuar vivo. Toda a sua fala gira muito em torno de se manter vivo, apesar da morte estar alojada sobre nós, assim. Então, eu queria muito que você continuasse falando um pouco mais sobre esses pilares. A disputa de narrativa que o CTO faz com a morte e esse entendimento de que a campanha, principalmente isso, que a campanha ela está para além de só receber dinheiro para poder pagar as contas do CTO. Está construindo um caminho longo e duradouro. E eu estou segura que isso são novos canais de comunicação que o CTO está abrindo. E no meio da crise, né? A crise, ela dá medo, mas ela também é um terreno muito fértil. Então, falar assim, começar a falar sobre o que o Augusto Boal ele traz pra gente, né? Porque a gente... Fabiola, tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo, você está Ah, me tá. ouvindo? Tô. Então, primeiro falar do que Augusto Boal ele traz pra gente, né? Como pessoa Sim, que sistematiza isso. Retomar. A base é fundamental para isso. Essa campanha ela tem ajudado a gente a isso. A gente sim, voltar, né? A gente retomar esses contatos, a gente pensar para além da campanha. E a campanha ela está sim, dividida em três moldes, né? O primeiro é a casa, sim, então 40% de tudo que é arrecadado ele vai ser para manutenção do espaço da casa, que tem milhares de gastos, que a gente poderia aqui ficar falando a noite toda. Aí 30% verdade. a gente tem para a equipe que coordena o espaço, que faz as articulações, que cuida da comunicação, que cuida do espaço da pesquisa, para seguir aprofundando, né? E 30% para os grupos que fazem parte dessa rede, para dar assistência com possíveis cestas básicas que os grupos podem vir a precisar, e a gente já está fazendo isso, né? Parceria com o Dara super fechou junto com a gente, com a Sexta, o pessoal da rede da Maré que também está super fechando, Conexão G, então a gente já está fazendo essas articulações, mas para além disso, muitos dos integrantes dos nossos grupos são pessoas de favela, de periferia, então é a grande maioria dos 250 artistas que fazem parte dessa rede. A gente sabe que desses também, a maioria vive de aluguel. Então a gente está Sim, sabendo que nesse momento de pandemia, isso é uma questão. A própria casa é uma questão. Então esse auxílio também é para isso. A gente está pensando nisso. E se por alguma aventura um jovem não tenha como pagar aluguel. Então é esse artista que a gente vai estar financiando. Esses lugares de emergência que a gente vai estar financiando com a pesquisa. E como você mesmo disse, ela abriu, né? Ela tem vários braços. Porque a gente é sim, artista. O movimento artístico desse país, de favela, de periferia, negro, é pura resistência. A gente sempre faz mais do que se pede. A gente sempre faz mais do que está se planejando. A gente sempre entrega mais, porque a gente sempre precisa fazer isso mais, porque a nossa necessidade é sempre extrema, seja de é sobrevivência, isso. seja financeira. Então a gente não está Sim, acostumado a entregar o que se pede. A gente não está acostumado a pensar sobre o hoje. A gente está pensando no futuro o tempo todo. Hoje é a cesta básica, mas é amanhã. Amanhã a gente tem que conseguir a cartela de ovos, amanhã o pão para comer, a carne, enfim, é muita coisa ao mesmo tempo. Então a gente está sempre, a gente nunca teve um lugar confortável. Eu nunca acordei e disse, hoje, no dia, né? Tá confortável. Não, sempre é tem verdade. muitas contas para pagar, tem sempre muitas demandas familiares, do território, do fazer artístico. Então, assim, a gente sabe tudo isso. Então a gente nunca vai ser só um braço, vai ser sempre É muitos isso. braços. E a campanha ela mostra isso. Essa articulação com o canal, com as produções artísticas, elas mostram isso. Essa articulação internacional, ela também mostra isso. Essa articulação com os territórios, os grupos estão se articulando de uma maneira super assim nos territórios, é isso. O próprio grupo, eu posso falar do grupo que eu dirijo, propriamente dito, que é o Grupo Pantera, um grupo formado com artistas LGBTs aqui do território, e pensou, pô, como que a gente faz também para não parar? Como que a gente faz? Porque a Sim. gente tem poucas referências. Aí falando da população LGBT sobre teatro, poucas referências. Que Pouquinho. referências são essas? A gente está criando muitas delas. A gente realizou uma pesquisa sobre aplicativos de relacionamento aqui dentro da favela, porque a gente estava fazendo uma produção artística e a gente não tinha esses dados, ô Fabiola.
a gente não tinha esses dados, nós queríamos dados sobre a gente, que a gente não tinha. Era uma população que está além da margem, né? A população LGBT da favela. Então, como que a gente também chega nessa? Então, a gente, como grupo, nesse momento de pandemia, pensamos, vamos criar, tá todo mundo no celular. A maioria daqui, pelo menos do nosso território, da Maré, né? Maré tem esse privilégio de ser uma favela localizada no centro, né? Próximo do centro, né? Zona Norte, mas no centro de muitas coisas. Está rodeada de ONGs, de movimentos, atuando assim fortemente há muitos e muitos e muitos anos para dar essa condição. Então a gente pensou, tá todo mundo no celular aqui. Então a gente precisa atingir essas pessoas. Vamos criar um programa LGBT para essa galera. A partir da gente, do nosso fazer artístico. Então, assim, o teatro, nesse lugar todo de campanha, de crise, de se manter vivo, ele nunca está só no teatro, porque os teatros estão fechados, os palcos estão fechados, as poltronas estão vazias. A gente está reinventando, a gente está democratizando isso através da internet. A gente está tentando fazer com que o nosso fazer artístico não fique intacto, com o nosso corpo como objeto de ação, né? De ação dramática, de ação artística, ele não se mecanize. Então a gente está tentando, tipo, vamos fazer oficina online, vamos mexer o corpo e vamos multiplicar isso. Então, assim, tudo isso para se manter vivo, para manter as nossas convicções como norte ainda, para manter a gente como produção de vida, porque o nosso teatro, eu sou um cara do teatro, né? Então eu tenho que estar sempre falando do teatro. A gente está nesse momento de crise e o teatro. E a gente, teatro é vida. A gente está nesse momento de produção de vida. E a nossa vida está muito conturbada. Então, o que fazer? Porque eu quero produzir e os problemas de manhinha que não sai daqui da cabeça, que está ligando, está mandando mensagem. Então, como esses problemas, eles viram esse lugar que o Boal fala, de crise e de oportunidade. Porque todo momento de crise também é um momento de oportunidade. Também é um momento da gente se refazer, se reinventar, de pensar um novo e de planejar um futuro que seja outro desse presente, né? Então a gente está vendo esse momento. E as articulações com esses movimentos, com toda essa rede, é fundamental. Porque a gente, apesar de todas as diferenças, tem um objetivo comum. O Odara, que é a transformação da realidade. Assim como todos os grupos de teatro, como todos os movimentos sociais, como toda a galera dos movimentos indígenas, que essa situação agora, né, que eles estão vivendo. Nossa, as notícias são cada vez piores, os casos só aumentam, né? Então a gente tem um objetivo comum. A gente quer transformar a realidade. Só que a gente vai por caminhos diferentes. Só que esses caminhos também se encontram. A gente está se encontrando. A gente está trocando o tempo todo. Porque senão a gente não fica vivo. É sobreviver. É sobre sobreviver, sobre reinventar. Então, é o que o CTO está fazendo, acionando essas redes, fazendo esse trabalho de produção. E a gente não tinha nem acesso aos meios de mídias sociais, não, porque são esses meios. A gente nem sabia como fazer. Eu não sabia nem como fazer uma live. Ninguém sentou do meu lado para me explicar. A gente foi, vamos aqui, senta aqui, pesquisa e lê. Isso, e vai se apropriando desses meios. Para quê? Para a gente, de fato, conseguir ter a nossa plenitude como Estado de Direito, né? Porque ele é um Estado de Direito. Então, o nosso fazer artístico, a nossa arte, ela está totalmente ligada a isso. O nosso teatro está totalmente ligado a isso. E essas conexões, elas têm esse mesmo norte. Para produzir conhecimento, para produzir o futuro em que a gente, de fato, seja a gente. Então, basicamente é isso. Eu também quero, de novo, assim, reforçar o agradecimento a todas as pessoas que estão ajudando nessa campanha. Agradecer a galera do Espan Rio, que está fazendo essa pesquisa, que vai ajudar muito o corredor. Eu não sei se a galera também está ligada. O corredor cultural, agora, né, esse é o ano em que a concessão pública fornecida pela Secretaria do Estado vence. E é a primeira vez, depois de muitos anos, que eles vão lançar um edital público para as pessoas se candidatar a ocupar aquelas casas do corredor cultural, que são ocupadas por aquelas pessoas e por aqueles movimentos há muitos e muitos anos. Então a gente está vivendo esse momento também. Então, essa campanha Viva CTO, essas articulações, é para também fortalecer esse corredor cultural. E agradecer a Span Rio, que está fazendo essa pesquisa com a gente, que vai ser de muito fortalecimento da imagem do corredor, sabe? Para fora. E a gente está precisando exatamente disso nesse momento, porque o que a gente não quer é receber uma rasteira aí
Nesse momento. E o momento tá tudo propício para isso, né? Tá todo mundo em Não, casa, então tá tudo mais fácil, né? Para a isso. sua fala É. é muito interessante, porque ela é de utilidade pública, porque você até no início, né, da sua fala, né, do primeiro bloco de falas, você lembrou do IPDH, que para quem está aqui assistindo a Uhum. gente não sabe, é o Instituto Palmares de Desenvolvimento Humano, que no ano, a gente está em 2020, foi em 2018, né, 18, meu amigo? 2018. 2018, né? Já tá, acho que já fez, inclusive, um ano. A gente teve, já fez 2 anos, e eles foram despejados, né, ali daquele equipamento. E todos vocês do corredor, o tempo inteiro, estão vivendo essa pressão, né? O tempo inteiro tendo Uhum. que resistir, se manter ali na resistência, fazendo suas produções, fazendo as suas movimentações, né, com a sociedade e tudo mais. E a gente não pode deixar de pensar nesse tempo que, embora, né, todo mundo que tem um mínimo de senso ético esteja compreendendo que as instituições precisam tirar o pé do freio quando se fala em burocracia, quando se fala em cumprimento de prazo. A gente está vendo aí muitas discussões de relaxamento de dívidas, de alargamento de prazos, mas nós não podemos esquecer que nós estamos no meio de um processo de necropolítica, de política para a morte. Então, todo e qualquer cuidado e toda e qualquer articulação, equipamentos de cultura, e aí a gente está falando especificamente dali do corredor cultural da Lapa, onde essas Uhum. instituições que o Gabriel citou, CTO, está na rua, o próprio PDH, a FEBARGE, entre outros, é importante a gente que está aqui observando, né, e se inteirando a partir das falas do Gabriel, a gente não só entender que a nossa doação financeira é para pagar a conta do CTO e todas as outras necessidades financeiras. É para manutenção do nosso direito enquanto sociedade de ter um equipamento de cultura de qualidade no qual a gente se enxergue, no qual a gente Uhum. se olhe, no qual a gente se encontre. Então, assim, uma das coisas que está muito nítida para mim, meu amigo, é que essa campanha do CTO, ela extrapolou, sabe? Como tudo que o Centro do Teatro do Oprimido faz, sobretudo nesse tempo histórico que o Centro do Teatro do Oprimido está vivendo com esse colegiado preto, esse colegiado da base, esse colegiado que sua o suor daquelas pessoas que muitas das vezes são fetiche na boca de certos grupos políticos, né? Uhum. Quando a gente fala dos irmãos da invisibilidade LGBT, você conhece essa invisibilidade e essa violência. Quando a gente fala da invisibilização e da bestialização do corpo de pessoas pretas, você conhece, as irmãs e os irmãos que estão, né, na coordenação da casa conhecem essa invisibilização. Quando a gente fala do quanto que as empregadas e as irmãs que são trabalhadoras domésticas são Uhum. invisibilizadas, destruídas com essas políticas públicas para o trabalhador, a gente sabe, não é porque a gente está ouvindo falar e leu no manual e está repetindo. Isso para a gente não é pauta identitária, isso é a nossa vida. Isso é a nossa vida. E assim, tá muito bonito de te ouvir, porque óbvio, né? Ainda mais a gente do Odara, que caminha com vocês. Então, tudo que tem a ver com o Centro de Teatro do Oprimido, a gente se interessa, porque a gente só entende o trabalho assim, a gente só entende que a caminhada ela só pode ser assim quando ela tem envolvimento, imbricamento e a gente assumir a responsabilidade uns com os outros. Mas te ouvir, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão aqui com a gente e que vão ver depois, né, porque essa live vai ficar, a gente inclusive vai subir ela no YouTube, depois a gente passa o link, a gente nota nitidamente que extrapolou. Não é Uhum. só você que vai ajudar, você que está aqui e que vai sair daqui e vai procurar lá o link da prefeitura para poder colaborar, você não está só dando dinheiro para o CTO ficar vivo. Você está ajudando um movimento muito largo e que já transcendeu. E aí a Uhum. gente vê que esse processo pandêmico, ele é um processo violento, mas ele é um processo que está desacortinando as violências que vários setores da sociedade estão vivendo. E definitivamente,
essas violências sociais todas essas opressões que nós vivemos, ela é combatida com arte. A arte é a arma mais letal contra as opressões. E assim, Gabriel, você não tem noção, você não faz ideia do orgulho e da honra que nós, do Odara Cultura e Missão, temos em ser abraçados e acolhidos por vocês e ter agora a chance da gente estar caminhando junto, ombro a ombro, para a construção dessa história bonita que o CTO está fazendo através dessa campanha do Viva CTO. Muito obrigada mesmo. Eu queria que a gente agora encaminhasse para as considerações finais. Eu queria que você desse os seus recados finais. Queria muito que você falasse todas as redes possíveis e imagináveis para a gente que está aqui assistindo a live, para as pessoas que vão assistir depois, como que elas encontram o CTO nas redes sociais, como que elas acessam os conteúdos do Centro do Teatro do Oprimido, principalmente falar também das redes da benfeitoria, né, da campanha. Queria que você usasse essas considerações finais para falar o que você quiser e também falar de todas as redes possíveis para a gente achar de todas as formas como que a gente pode fortalecer o CTO, tá bom? Tá bom. Então, assim, também começar dizendo, assim, você falou da arte, né, como esse caminho para a resolução desses problemas e tudo mais, e para a gente é fundamental isso, entender também esses problemas que foram criados a partir de muitas artes. Porque essa situação hoje que a gente vive no Brasil, né, de um representante como esse, não só também na esfera federal, mas também aqui, ó, no governo do Estado do Rio, na prefeitura, enfim. Entender isso é entender que essa galera também usou muito da arte. E ela utiliza muito da arte, né? O que é hoje a rede da Igreja Universal, né? O que é essa igreja? O que é? O que eles fazem, né? De fato. Então, assim, entender aqueles episódios que, porventura, a gente vê hoje a religião aqui na favela sendo utilizada de forma muito de má fé, de fato, para controlar as pessoas, aquilo também é um jogo cênico. Aquilo também é arte. Aquilo também é produção de conteúdo. E é entender que essas produções atingem, de fato, a gente, a camada de oprimidos e oprimidas. Atinge a gente que está na base. A gente está acostumado a produzir arte, a gente está acostumado a consumir arte também. Mas que tipo de arte é essa que a gente está acostumado a consumir? Então, repensar esses lugares é super importante para a gente também pensar as estratégias que a gente vai combater essa situação política que a gente está vivendo. Para a gente combater isso, a gente também tem que entender que também foi forjado da arte. E de uma arte que é para matar, para eliminar e para colocar, para manutenção dos próprios, dos mesmos, em lugares de poder. Porque eles não querem ceder poder. Eles nunca quiseram na história desse país. Os brancos, a classe alta, né? A classe média alta, os ricos, os milionários desse país nunca quiseram ceder espaço de poder para ninguém. Então é sobre isso que a gente está falando. E esses lugares foram forjados pela arte. Então entender essa arte com a possibilidade de reinventar o hoje, né? A gente ter esse amanhã aí um pouco mais positivo e justo, porque esse hoje está muito injusto. E a campanha é um braço de tudo isso, né? É um braço que a gente quer que chegue. Então, para você que está vendo, importante, ó, acesse lá no Centro do Teatro do Oprimido, @Centro do Teatro do Oprimido no nosso Instagram, você vai ver todo o conteúdo da campanha lá também. No Facebook também é Centro de Teatro do Oprimido. No YouTube é CTO Rio. E no Twitter é CTO_Rio. Então você tem essas redes sociais do CTO que você pode ir lá, você vai ver o conteúdo da campanha, os conteúdos artísticos que também a gente está produzindo. E na benfeitoria. Na benfeitoria, www.benfeitoria.com/VivaCTO. A gente está com esse movimento Viva CTO, entendendo a importância, a necessidade, a urgência desse espaço continuar vivo e de uma forma coletiva, a partir de financiamentos coletivos e a partir de muita produção de conhecimento também coletiva. Porque os nossos seminários estão acontecendo online, as nossas reuniões estão acontecendo, as trocas. Então isso é fundamental até para o próprio fazer teatral, a metodologia continuar viva, né? Continuar seguindo, crescendo, porque é isso que a gente quer. A gente não quer paralisar. Apesar de se sentir assim, né? Porque é engraçado, eu converso com a galera, até retomando aqui um pouco, a gente está conversando com a galera, e a galera sempre fica assim, ai, eu tô cansado. As pessoas estão cansadas na pandemia. É porque as pessoas também estão produzindo muita coisa. Estão produzindo, o que a gente está fazendo, que é essa live aqui, né? O que é o que eu... É verdade, trabalho.
Nossa, o Odara, o que que é o Odara? Gabriel? Acho que travou, não sei se travou para vocês. Travou para vocês, gente? Eu acho que o Gabriel travou. Eu não sei se travou para todo mundo, eu não sei se é a minha internet aqui que deu ruim. Eu vou convidar, olha, o Gabriel novamente, porque eu acho que caiu aqui a internet do Gabriel. Olha, deixa eu adicionar ele aqui. Estou esperando aqui. Isso, o Gabriel travou, né, gente? Mas olha, eu já convidei ele aqui novamente e ele já está entrando de Hum. novo. Que ótimo. Pode Aí falar, meu voltamos, amigo. voltamos. Ah, então ótimo. Falou na Então, parte que você está todo mundo meio cansado, apesar de estar em casa, mas é porque a gente está fazendo, a gente está produzindo, né? muita coisa. Então, assim, para além da casa. Então, fique em casa também, dizer isso. Sim, Se puder, fique em casa, mas entendendo todas as complexidades do que é ficar em casa nesse exato. país, né, tão desigual que a gente vive. Mas, e acessem a campanha. Doem se puder, se não puder, compartilhem. E a gente vai fazendo esse movimento crescer para manter o CTO vivo, gente. Eu acho que o que o CTO de fato já contribuiu para a arte desse estado, para a arte desse país. Os núcleos de teatro oprimido que existem mundo afora, em Moçambique, sabe? O teatro oprimido foi difundido de uma maneira surreal por lá, através do trabalho do CTO, na Europa, na América Latina, através de muitas redes. O Teatro das Oprimidas, que é uma rede que está crescendo cada vez mais. O quanto essa rede também fortalece o trabalho do CTO de pesquisa do teatro oprimido, o quanto essas mulheres sendo protagonistas desse movimento, desse fazer teatral, também assim fortalece o nosso trabalho, enfim. Então a gente está falando de uma rede muito grande, de uma rede de oprimidos e de oprimidas que tem como igual, né, essa exclusão. Então, o lugar de igualdade que a gente se encontra é na exclusão. Então, É reforçar isso. isso para a gente conseguir fazer uma campanha linda, um movimento Sim, lindo, porque é o movimento Viva CTO. Então, isso. acessem lá. É isso. E Olha, obrigada também, agradecer. Eu sou muito louca, tá vendo? Nem agradecer. Agradecer vocês, gente, assim, por tudo que isso vocês aí. fazem, por tudo que você, Fabiola, representa, tudo que o Odara representa, assim. Nossa, Isso tá aí. sendo uma das parcerias mais profundas, de mais desenvolvimento, assim, muito importante para a gente ter vocês pensando para além só do espaço do CTO, pensando o quanto a gente pode fazer para além daquele espaço, quanto a gente pode fazer para outros territórios, para outras pessoas, o quanto a gente pode fortalecer como parceiro. Então, pensar essa parceria para além de protagonistas, para além de heróis. É pensar essa É parceria como um movimento coletivo. Então, assim, obrigada mesmo. sem palavras. E você encerra, eu acho que de um jeito que a gente não poderia encerrar melhor. Que sejamos protagonistas todos, e todas, Todo, e todas, tudo isso. todos, todas e todas. Porque não adianta a gente pessoalizar a luta. A luta, se não for comunitária, se não for responsável e se não for com compromisso, ela nunca vai atender as pessoas. Ela sempre vai atender interesses. E de interesse, a gente já está legal. A gente Ui, precisa agora construir narrativas coletivas. Meu irmão, assim, sem palavras, a gente do Odara, a gente se sente muito honrado de minimamente poder estar usando dessa plataforma aqui para potencializar e para fortalecer e para amplificar ainda mais esse movimento. Vocês, do CTO, têm sido o chão da gente. Vocês têm sido o teto do Odara. Então, conta com o nosso braço. Conta com a nossa caminhada junta. Conta com a nossa caminhada coletiva. Isso aqui é só o começo, tá? Muito obrigada a todas e todos que estiveram aqui com a gente. Estejam junto, acompanhem o Odara nas redes, acompanhem o CTO nas redes e a gente segue em fortalecimento, tá? Um beijo enorme, obrigada, Mami. Obrigada gente.
tudo. Obrigado a todo Fiquem mundo bem, presente. se puder, fiquem em casa, lavem as mãos e vamos nos manter firmes e juntos. Beijo, meu amigo. Beijo, minha amiga. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau, Até a tchau. próxima.